Saudações Antarianos e Antarianas, eu sou Gustavo Lopes e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre Daemon Targaryen, o mais experiente guerreiro da casa Targaryen. Salve galera, beleza? Tô aqui mais uma vez em mais um vídeo falando sobre mais um personagem aí da nova série de Game of Thrones, A Casa do Dragão, que vai sair na HBO Max no final de agora de agosto. Então, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês para deixar o like, para se inscrever, para ativar o sininho, para deixar o comentário e para pegar esse link do vídeo e espalhar aí, espalha em grupo de WhatsApp. Ó, esse cara aqui fala sobre Game of Thrones. Coloca aí no seu Instagram, no seu Stories, etc, porque isso vai ajudar muito a gente a crescer agora que a gente está voltando pra gente produzir cada vez mais conteúdo para vocês, beleza? Bom, então vamos lá. Daemon Targaryen, irmão mais novo do rei Viserys I, um cara que com certeza é um Targaryen nato, digamos assim, toda a aparência, mas também toda a parte de explosão, de ter os nervos à flor da pele, ser um cara que é muito nervoso ali, que a gente conhece de outros Targaryens que a gente já viu aí. Durante muito tempo, Daemon foi o herdeiro do rei Viserys, só que isso mudou quando o Viserys decidiu que a Rhaenyra seria a herdeira dele e não o irmão dele, o Daemon. E isso acabou mudando mais ainda depois quando ele teve mais filhos, e eu vou contar toda essa história já já. O Daemon, além de ser um cara muito nervoso, ele era um cara muito habilidoso também. Provavelmente o melhor espadachim e o guerreiro mais experiente de toda a história da casa Targaryen. Um cara muito bom com a espada, tão bom que ele acabou herdando uma espada de aço valeriano chamada Irmã Negra, que era da conquistadora Visenya, que foi a rainha do Aegon I, o Conquistador. O Daemon era um cara que, por ter esse jeito dele aí, foi muito amado pelo povo. Amado pelo povo porque ele foi Lorde Comandante da patrulha da cidade. Só que ele não foi por motivos muito bonitinhos, não. Ele foi um Lorde Comandante porque ele tinha muitos inimigos. Um desses inimigos era Sir Otto Hightower. Otto Hightower era a mão do rei, ou seja, o conselheiro do rei Viserys I, e ele ia lá e começou a buzinar na orelha do rei Viserys, falando, ó, esse cara aí tá aqui no pequeno conselho, é o mestre da moeda, mas ele não faz um bom trabalho, ele é meio maluco, ele fica explodindo, brigando com os outros, cuspindo na cara de todo mundo aí, vamos mandar esse cara embora, tira esse cara daqui. Como ele era um príncipe, não dava pra você mandar ele pra qualquer lugar, você tinha que dar a ele algum destino decente, então ele foi para ser um Lorde Comandante da patrulha da cidade. Isso daí acabou implicando em outras coisas no futuro, porque o Sir Otto não sabia que isso era um tiro que ele estava dando, que ia sair pela culatra. Porque o Daemon era realmente muito maluco, só que ele era um cara extremamente habilidoso e tinha uma liderança muito forte. Quando ele chegou na patrulha da cidade, os índices de criminalidade começaram a cair vertiginosamente, isso porque ele era um cara que não tratava muito bem quem não agia de acordo com a lei, se é que vocês me entendem. E por conta disso, a população começou a amar muito ele, e outro ponto da liderança dele era que todos os homens da patrulha começaram a adorar ele. Ele foi o cara que revolucionou a patrulha da cidade. E ele começou a dar aos patrulheiros ali o manto dourado, que ficou característico e por isso que eles são chamados até hoje de mantos dourados. Dessa forma, o que o Otto queria era que o cara não fosse mais um problema para ele. Mas ele acabou ganhando um problema muito maior, porque a partir desse momento o Daemon tinha o controle de 2.000 homens da patrulha da cidade e era amado pela população, inclusive. Além de habilidoso e além de muito nervoso, ele era um cara também inteligente, e caras inteligentes sabem que precisam estar bem informados para sobreviver ao Jogo dos Tronos. Então ele tinha uma amante, ele era casado com uma mulher chamada Rhea Royce. Royce é uma casa do Vale de Arryn, e esse cara daí tinha uma amante que se chamava Mysaria. A Mysaria era uma prostituta, mas ela trabalhou como mestre dos sussurros do príncipe Daemon. Mestre dos sussurros é o que o Varys fazia, ele se mantém informado em tudo o que está acontecendo. Como ela era uma prostituta, ela acabava sabendo de tudo que acontecia na cidade e informava para ele, então ele ficava sabendo de antemão todas as coisas que aconteciam. Lembra que eu falei que o Sir Otto era o inimigo do Daemon? Pois bem, foi o Sir Otto que acabou convencendo o Viserys de que ele deveria nomear a Rhaenyra e tirar o Daemon da lista de sucessão dele. Esse foi outro tiro que saiu pela culatra do Sir Otto, porque ele não sabia que isso ia ser um problema para ele no futuro, já que o Viserys ia se casar com a filha dele e que teria um neto dele, que começaria toda uma guerra para que o neto dele não assumisse o trono, e sim a Rhaenyra, que tinha sido nomeado pelo rei Viserys como herdeira, e ele foi o cara que convenceu isso. Então ele quis atingir o Daemon e, de certa forma, conseguiu, mas atingiu em cheio a família dele. Nessa época o Daemon ficou emputecido porque ele era o herdeiro e não era mais, mas
tudo bem, ele decidiu que ele iria continuar ali. Ele acabou engravidando então a amante dele, e aí ele pegou um ovo de dragão e entregou pra ela. Afinal de contas, ele ia ter um filho com ela e ela ia ter um filho que era o sangue do dragão. O Viserys ficou muito puto com isso, mandou ele devolver o ovo, voltar pra mulher dele e mandar a amante dele embora. O Daemon teve que fazer isso, afinal de contas era uma ordem do rei, e ele mandou então a mulher dele embora para Lys. Só que no caminho o barco acabou pegando fogo e ela perdeu o bebê que ela esperava do Daemon. Ele ficou muito puto com isso e ele decidiu abandonar o reino, pegou o dragão dele, foi pra Deriva Amarga, falou com o Lorde da Casa Velaryon, que era o Corlys Velaryon, e falou: vamos sair daqui, vamos dominar uma galera ali. Eles foram super pro sul, ali pro leste de Dorne, e lá eles dominaram várias ilhas chamadas de Passo Pedra. Essas ilhas, elas antes não eram ilhas, era uma ponte natural que por conta de magia os Filhos da Floresta afundaram essa região para que não entrassem mais homens por ali, porque os primeiros homens tinham entrado por ali e começado a dominação ali e a extinção dos Filhos da Floresta. Então, essas ilhas que foram formadas ali, foi onde o Daemon foi morar, digamos assim, e lá ele se tornou rei, ele se autoproclamou rei, e ele tinha inclusive a própria coroa dele. Alguns anos depois disso acontecer, rola então um torneio em Porto Real. O Daemon fica sabendo e decide voltar. Todas as animosidades começam a ficar ali em alta, todo mundo, meu Deus do céu, agora vai voltar o príncipe maluco que se considera rei e etc, o que vai acontecer? Todo mundo com medo, e aí o Daemon chega e surpreende todo mundo. Ele chega até o irmão, se ajoelha e entrega sua coroa para o irmão, dando assim um sinal de que ele não estava ali para disputar o trono do irmão. Muito pelo contrário, ele estava ali de joelhos perante o irmão ali, para servir ao irmão dele. O irmão então entende aquilo como um sinal para eles se reaproximarem e decide dar um novo assento no pequeno conselho para o Daemon. Nessa época aí é quando o Daemon começa a se aproximar mais da Rhaenyra. Ele não gostava nem um pouco da Alicent Hightower, que era a mulher do irmão dele. Primeiro por não gostar dela mesmo, e segundo porque ela tinha dado mais filhos para o Viserys, o que deixava o Daemon cada vez mais longe do Trono de Ferro. Quanto mais filhos ele tivesse, cada vez ia sendo eles que iam assumir e não ele, então por isso ele não gostava nada. Então ele passou a passar muito mais tempo com a princesa Rhaenyra e ela adorava ficar na presença do tio. Ele contava um monte de histórias para ela, histórias sobre as conquistas dele, sobre as aventuras e sobre várias coisas que ele fez. Nessa época aí, acabou que a mulher dele, a Rhea Royce, morreu. Ela estava cavalgando, caiu do cavalo e aí morreu. Ele nem perdeu tempo, tentou assumir ali a parte que cabia a ele dos Royce, eles não aceitaram porque ele tinha sido um péssimo marido. Ele pegou então e foi para Deriva Amarga e lá ele começou a paquerar a Laena Velaryon, que era filha do grande amigo dele, o Corlys Velaryon. Ele então pediu para que ele se casasse com ela, mas o rei Viserys não permitiu. Ele, novamente emputecido, decidiu abandonar mais uma vez e foi para Pentos junto com a amada dele. Lá os dois acabaram se casando e tiveram aí gêmeas, a Baela e a Rhaena. Nesse momento, o Daemon pede então para que ele vá apresentar para o irmão dele as filhas. Todo mundo fala para o Viserys para ele não fazer isso, mas o Viserys diz que não. O Daemon agora é pai e, portanto, ele é um homem mudado. O Daemon então vai até Porto Real, apresenta as filhas e de fato nada acontece, ele só queria apresentar mesmo as filhas. O casamento dele com a Laena acaba porque a Laena vai dar aí à luz a mais um filho deles e acaba morrendo no parto e tendo a criança também natimorta. Então, morte do filho, morte da mulher. Uma coisa muito triste e que demoraria muito tempo para o Daemon superar, não é? Não. Nesse mesmo ano, ele acaba se casando mais uma vez, dessa vez com a sobrinha dele, Rhaenyra Targaryen, essa mesmo. Ele se casa com ela e ali um negócio meio escondido, um negócio meio às escuras ali, porque o rei não pode saber que eles estavam se casando. No mesmo ano que eles se casam, que é o mesmo ano que a mulher dele morre, eles têm o primeiro filho, o príncipe Aegon. E algum tempo depois eles vão ter o Viserys também. E mais algum tempo eles teriam a princesa Visenya. Visenya acaba sendo uma natimorta, porque quando a Rhaenyra descobre que o pai dela morreu e que o Aegon foi coroado, o irmão mais novo dela foi coroado no lugar dela, ela fica muito enfurecida e acaba tendo uma gravidez antes do tempo, o que faz com que a princesa Visenya seja uma natimorta. O Daemon é um personagem muito controverso,
Eu tenho certeza que vocês vão gostar dele, porque normalmente a gente gosta desse tipo de personagem que fica ali entre o bem e o mal, sempre mudando de um lado pro outro. Ele é um cara que luta muito, que vai dar muitas cenas boas pra gente, porque ele tem um dragão incrível também, que os dragões são muito parecidos com os próprios donos, né? Então o dragão dele tem mais ou menos o mesmo temperamento dele ali, mesma habilidade. Então isso vai fazer com que ele seja um personagem que a gente vai gostar muito. A minha ideia não é contar tudo o que acontece aqui, porque isso vai ser spoilers, então só quero chegar até o início da Dança dos Dragões, que foi o que eu acabei de contar pra vocês aqui. A série deve ter mais ou menos essa sequência, que a gente vai ter aí eles chegando até esses pontos, chegando até a Dança dos Dragões e aí eclodindo para a grande guerra que a gente vai ver, que vai ser a maior guerra, que vai abrir novas possibilidades aí, inclusive de narrativa pra gente, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, de deixar o like, de ativar o sininho e de deixar o comentário de vocês aqui e também de espalhar esse vídeo para todo mundo que você conhece, beleza? Muito obrigado e até a próxima.